Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o assalto ao Museu do Louvre. O Museu do Louvre lá em Paris, na França, mundialmente conhecido, fantástico museu, realmente um museu enorme, monstruoso de grande, e hoje sofreu um atentado, sofreu um ataque, coisa de filme, tá? Literalmente coisa de filme. 3 pessoas escalaram com uma escada num local que estavam fazendo obras, então todo mundo achou que era gente da obra e coisa e tal, deixou eles entrarem, entraram, aí só perceberam que eles estavam assaltando quando eles começaram a quebrar os vidros para roubar as joias. Aí quebraram os vidros, roubaram as joias e fugiram no lugar rapidinho, foi coisa de 3 minutos, eles fizeram um ataque e conseguiram fugir, né? De um lado, uma perda irreparável, eram joias do imperador Napoleão Bonaparte, da esposa dele, e também da Josefine, né? E também a coroa da esposa do Napoleão III, que era o neto dele, né? Foram roubados, a esposa do Napoleão III, a coroa dela que foi roubada, depois os criminosos abandonaram ela, porque ela quebrou no processo, então eles abandonaram ela para lá e fugiram com o resto das joias. Muito triste isso do ponto de vista da riqueza, né? São peças insubstituíveis. A gente não sabe o que o pessoal vai fazer com isso, porque a verdade é que isso é invendível, não tem como é que você vai vender isso. Se botar no mercado para vender, vão te descobrir rapidinho, né? Ninguém vai aceitar esse tipo de coisa. E são coisas inestimavelmente caras, então não dá para saber o que o pessoal pretende fazer com isso. Vamos entender o que acontece aqui e por que isso é culpa do Macron. Sim, é culpa do Macron. O Macron entrou numa de, vamos fazer diversidade. A diretora de segurança do Louvre, uma mulher, pela primeira vez, uma mulher diretora de segurança do Louvre. Aí acontece uma coisa dessa. Essa notícia foi sugerida por Peter de Roupon, na Buenos Aires 44, Peter Rocambole dos Céus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ladrões invadiram o Louvre à luz do dia, no início da exposição, né? O Louvre ele abre cedinho, filas enormes para entrar, um negócio complicado você entrar, esvaziaram todo o Louvre, tiraram todo mundo do Louvre, e no início do coisa eles usaram um guindaste, uma mini serra para entrar, roubaram 8 peças, né? A coroa da Imperatriz Eugênia, que é a mulher do Napoleão III, que é neto do Napoleão Bonaparte, foi recuperada com danos numa rua próxima ao local, né? Os assaltantes deixaram para trás. Aqui, ó, o que aconteceu foi a tiara da rainha Maria Amália e da rainha Hortência, colar de safiras da Maria Amália e da rainha Hortência, brincos de safiras. Eu acho que é melhor mostrar o que é aqui. É isso daqui, ó. Esse foi o principal alvo deles, essa exposição aqui, que tem coroas e joias de várias pessoas ligadas ao Napoleão Bonaparte, né, à época depois da Revolução Francesa, quando teve a Primeira República e depois teve o Império, né, do Napoleão Bonaparte, né? Então esse conjunto aqui, eles quebraram esse vidro simplesmente e pegaram as coisas que estavam aqui e saíram com isso, né? Então esse foi o principal ataque. Eles entraram por aqui, ó. Tá vendo? Essa área tá tendo uma obra aqui, ó, atrás de onde está esse caminhão tá tendo uma obra. Então os caras simplesmente pararam esse guindaste aqui, subiram com essa escada aqui, botaram essa escada, subiram aqui, entraram nessa porta aqui, nesse lugar aqui, com uma motosserra, quebraram, né, a coisa, entraram no museu e daí fizeram o assalto, depois desceram pelo mesmo lugar e fugiram imediatamente. Foi poucos minutos que foi o ataque, realmente muito triste isso daqui. Tem mais umas listas aqui, a tiara da Imperatriz Eugênia, um broche conhecido como Grande Laço de Corpete da Imperatriz Eugênia, enfim. A notícia do roubo aconteceu às 9h30 no horário local lá de Paris. O museu abre às 9 horas, então logo que começou o movimento ali no museu, né? O museu abriu meia hora antes e pegou de surpresa os turistas que começavam a entrar no museu ainda. O museu é muito grande, tá? Meia hora, o pessoal nem chegou nessa sala aí, ou se chegou foram poucas pessoas que chegaram ali. Porque realmente é muito grande o museu lá. E eu tenho que confessar para vocês, eu fui nesse museu, foi em 2010, e realmente é muito grande. Fiquei 3 dias andando lá e não consegui ver nem metade. E a área que eu menos vi foi essa área do Imperador Napoleão, porque, na minha opinião, essa é questão de gosto, né? Mas eu achei menos importante, assim. Então, tão mais legal as coisas antigas egípcias e arte, né? As grandes obras de arte da França, tão mais legal essa parte. A parte do Imperador Napoleão meio que não me interessou muito, mas de qualquer forma é um valor histórico incrível, né?
Aqui, ó, a plataforma utilizada pelos criminosos foi retirada após a perícia e os bandidos usaram um elevador de carga montado num caminhão e uma mini serra elétrica para quebrar as janelas e entrar na galeria de Apolo, que fica de frente para o rio Sena, né? Houve um arrombamento importante, são joias que são patrimônio mundial, valor inestimável, coisa e tal, tá aqui o pessoal. E lógico, a parte de obras de arte também não dá para perder, coisa e tal. A Mona Lisa, não recomendo não, perda de tempo na Mona Lisa. Do lado da Mona Lisa tem obras muito mais bacanas de você ver, que você pode chegar perto sem ter 1 zilhão de pessoas do seu lado. Enfim, uma coisa realmente absurda, uma coisa totalmente sem sentido, que não dá para entender. Foi realmente uma coisa de filme, uma coisa de filme, né? O pessoal coloca aqui, foi um real Ocean Eleven, né? Ocean Eleven é aquele filme, foi traduzido aqui em português como 11 Homens e um Segredo, o Ocean's Eleven, né? E eles faziam justamente esses assaltos altamente elaborados e coisa e tal, mas realmente é uma coisa impressionante. Dá pra ver que foi uma coisa muito bem preparada, não foi um assalto de supetão, né, coisa feita às pressas. O cara teve que alugar esse negócio aqui, conseguir um guindaste aqui. Não é uma coisa simples de você conseguir, ele parou ali. Eles sabiam que estava tendo obra, né? Existe um fenômeno de segurança que o pessoal fala que é muito perigoso, que as pessoas deixam passar pessoas que parecem estar indo para a obra, né? Então é muito comum para testar a segurança de prédio, o pessoal entrar com uma escada com roupa de aqueles macacão de pedreiro, né, de pessoal de obra, né? Uma escada e algumas caixas e não sei o que lá, você ia entrando assim, aí o pessoal deixa você entrar, porque acha que você está fazendo alguma obra no prédio, né? E nem para perguntar o que você está fazendo, cadê sua indicação, né? Em tese, uma boa equipe de segurança precisa verificar se a pessoa está fazendo, mesmo que esteja fazendo. Lógico que não foi o caso aqui, tá? O caso aqui, eles não entraram pela portaria normal, eles, né, usaram essa entrada aqui, essa varandinha que tem nessa região aqui para invadir, né? Mas o pessoal de fora também não achou estranho, porque olhou isso aqui e achou que não, um monte de gente macacão. Estão fazendo obra. É uma obra que estão fazendo aqui, né? Aqui, ó, parece que saiu aqui agora um vídeo que um turista gravou do momento que eles estavam quebrando as coisas e roubando as coisas lá. Ó, vamos ouvir aqui. Intérieur du musée du Louvre. O fameux gilet jaune. Regardez cette vidéo. Intérieur du musée du Louvre. Ou seja, os turistas chegaram a gravar os caras fazendo a operação lá, roubando as coisas. Foi bem no iníciozinho, tinha poucos turistas ali. Aqui está a imagem do pessoal ali do ponto. Alguns estão dizendo que o pessoal fugiu com uma scooter, uma moto elétrica, né? Ou seja, eles chegaram com esse caminhão aqui, mas é lógico deixaram o caminhão para lá, porque seria muito fácil rastrear um caminhão desses, né? Era fácil a polícia achar eles com um caminhão desses. Uma scooter, tem um monte de scooter lá em Paris, né? Aquelas scooter, igual tem aqui no Rio também, patinete elétrico, né? Igual tem aqui no Rio também, tem aqui no Brasil em várias cidades, tem um monte, então não tem como rastrear o cara, né? E a polícia ainda não encontrou os criminosos, achou uma das relíquias roubadas, essa coroa que foi danificada. O maior diamante da exposição, pesando 140 quilates, foi deixado intocado pelos ladrões. O que é curioso, né? Será que os ladrões não sabiam que esse diamante era muito valioso, esse diamante aqui? Ou será que eles queriam alguma coisa específica, não queriam o diamante? Tudo isso daqui é invendível, né? Não tem como vender essas coisas, nada disso tem como vender, né? Então, como é que eles vão fazer com isso? Vão derreter o ouro para pegar o ouro? Pô, ia ser uma maldade isso, né? O diamante, eles poderiam cortar o diamante mais e vender pedaços do diamante, mais uma maldade absurda, mas seria uma maneira deles venderem isso, né? Enfim, todo o ataque durou 7 minutos, então foi muito rápido, coisa treinada mesmo. Eles usaram um picador de gelo, um quebrador de gelo para entrar num prédio em construção e coisa e tal. A polícia não encontrou ainda os criminosos com as relíquias roubadas, né? Então, um absurdo isso daqui, mais uma vez, uma tristeza, porque quem viu essas peças viu, eu confesso para vocês que eu não lembro se eu vi, tá? Pode ser que eu tenha visto na minha visita, mas como eu falei, eu não gostei muito dessa área do Napoleão, da época do Napoleão, mas enfim, quem viu, quem não viu, não vê mais, né? Muito triste isso. E agora, aqui está o pessoal aqui falando aqui o original em francês, o pessoal reclamando aqui justamente o roubo do Louvre, mostra um exemplo de uma fatalidade simples. O Estado é eternamente incompetente. É isso daí.
a razão principal para a existência do Estado é nos proteger de roubo, de furto, desse tipo de coisa. E ele é incapaz de fazer isso. Nós somos assaltados pela violência e incivilidade em todo o tempo. Nossas cidades são perigosas, nossas propriedades não estão protegidas e os tesouros de nossos ancestrais estão sendo roubados sob os olhos desse Estado obeso, né? Sob os olhos atordoados de um Estado obeso. A chefe de segurança do Louvre, Dominique Burfin, que foi apontada, cujo apontamento dela, né, como chefe de segurança foi uma maneira do governo dizer que está quebrando estereótipos e colocando uma mulher nesse posto pela primeira vez, agora acabou saindo pela culatra, né? Porque, de novo, eu não estou dizendo que o fato dela ser mulher tenha causado o roubo, não é isso, evidentemente que não. Mas repara como é que saiu pela culatra agora, vai ficar marcado para sempre que a primeira mulher que foi diretora de segurança do Louvre, aconteceu um roubo desse catastrófico sob a direção dela. O que era para ser um enaltecimento da figura feminina, da capacidade feminina de liderar, de fazer isso, de conseguir manter a segurança, vai acabar ficando marcado como uma falha nisso daí, né? A gente não sabe ainda se ela teve responsabilidade direta nessa história, mas como ela é a chefe da segurança do Louvre, responsabilidade ela tem, meu amigo, não tem como fugir. Ela é responsável por isso daí, né? Acabou permitindo que os ladrões entrassem e roubassem e saíssem, né? O Macron, que há 8 meses atrás disse que ia fazer um plano de nova renascença para o Louvre, que enfatizou a segurança de todas as coleções e coisa e tal, e conseguiu um feito de afundar um pouco mais fundo na sua completa ridículo internacional, né? Ou seja, a França já está sendo criticada no mundo inteiro como um lugar inseguro devido à falha do governo francês em manter a segurança, e agora a coisa piorou ainda mais, né? Os pagadores de impostos observam o dinheiro sem ser roubado deles, chegando a 60% de tudo que eles ganham tirado em impostos pelo governo. Aqui no Brasil a gente não está muito longe disso, e tudo isso é jogado pela janela porque os serviços públicos estão declinando em tudo quanto é lugar, a reputação do país é humilhada, e a vida fica cada vez mais difícil dia após dia, depois que o maior museu do mundo não é incapaz de proteger as joias da sua coroa, né? O Estado está perdendo até nossas heranças de família, está destruindo tudo, né? Tudo que ele pega, vamos lutar por nossas vidas para nos livrarmos deles. A fueira, vocês sabem, era o grito do Milei para tirar as coisas lá, a fueira, ou seja, o pessoal lá em Paris está com vibes libertárias por lá por conta desse roubo no Louvre, né? Realmente um absurdo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.